Uma cápsula do tempo. É isso que esse livro promete ser. E eu vou te falar, viu? Ele não tá muito longe disso, não. Porque por 4 anos inteiros eu passei respondendo perguntas aleatórias deste livro todos os dias. E elas me deixaram bastante impressionado em relação às certezas que eu tinha naquela época. Você pode ver que o livro tá bem surrado, né? Tá todo marcado, sem algumas partes. E isso é porque eu levava ele para tudo quanto é lugar que eu ia. Porque se a proposta era responder uma pergunta por dia, e se eu não estivesse na minha casa, eu ia ter que levar o livro para responder as perguntas, né? De todas as 365 perguntas, eu separei algumas aqui que me deixaram bastante pensativo. 9 de janeiro. Hoje foi um dia normal? Por quê? Parece uma pergunta muito simples de ser respondida, mas você já parou para pensar no que é normal para você hoje? O que eu entendo como normal, pelo menos no sentido aqui da pergunta, é se o seu dia foi rotineiro, se você seguiu uma rotina como de costume, né? Então, se você seguiu essa rotina, esse seria um dia normal. Acontece que essa rotina, ela tende a mudar. Se hoje você acordou e fez alguma rotina matinal, se é que você tem alguma, se você tomou café sozinho, em casa ou no trabalho, se você trabalha presencial ou remoto, se você pegou trânsito no trabalho ou por causa de algum acidente que aconteceu. Enfim, tem várias coisas que podem mudar nesse dia, né? E deixar ele não tão normal assim. Como foi seu trabalho ou com que você trabalhava na época? Tudo isso pode parecer normal e dentro da rotina. Só que o normal de hoje, ele pode ser uma situação completamente excepcional daqui a alguns anos. E para mim, um dia normal, neste período de 4 anos, passou de morar com a minha avó a morar com a minha esposa. De morar no Brasil a morar na Hungria. De trabalhar presencialmente a fazer um trabalho remoto. E até o que eu estudava na época, quando eu comecei a responder, eu fazia uma pós-graduação em Direito Processual Civil. E no final dos 4 anos eu estava fazendo um curso intensivo de húngaro. Ou seja, o normal ele mudou de cidade, mudou de país, mudou de trabalho e mudou até de idioma. E pensar nisso me deixou mais atento nos detalhes do presente, no que é normal para mim hoje em dia. 21 de setembro. Qual direção você acha que a sua vida está tomando? Essa pergunta ela é um exercício de adivinhação, porque é como se a gente fosse capaz de dizer qual rumo a nossa vida está tomando baseado nas coisas que a gente faz hoje em dia. E a gente sabe que isso não é lá bem verdade, né? Mas ela é muito importante porque ela faz você refletir sobre as ações que você está tomando hoje em dia, os hábitos que você tem, aquilo que você faz constantemente, se está de acordo com o que você pensa que você quer no futuro. Só que essa visão, muitas vezes, ela pode estar bastante equivocada. Na verdade, a maioria das vezes ela vai estar equivocada. Claro, a gente pode fazer uma coisa ou outra para realmente colocar as chances ao nosso favor, só que na maioria das vezes a gente não faz a menor ideia do rumo que a nossa vida está tomando. Eu, por exemplo, em 2016, eu fui bem dramático na minha resposta e eu coloquei que a minha vida estava se tornando um ciclo inevitável de um brasiliense classe média comum, que é nasce, cresce, reproduz, passa num concurso público, financia um apartamento e morre. Porque eu já tinha passado num concurso público e tal, já tinha financiado um terreno que acabou que eu nem dei continuidade no contrato. Mas bem, eu achava que era isso, né? O próximo passo era me casar, me reproduzir e morrer. Só que no ano seguinte, eu mudei pra Hungria com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. A profecia, então, não podia estar mais errada, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu escrevi em 2016. Nos anos seguintes, as minhas respostas a essa pergunta também foram muito diferentes, porque eu estava flertando ali com outra área, que é a área de programação. Então eu achava que, depois de estudar certo tempo, que a minha vida seria direcionada nisso, de ser um programador, de trabalhar numa empresa com isso, porque eu gosto de tecnologia e tudo mais. E eu estava errado de novo, e isso tem consequências na pergunta seguinte. Essa pergunta ela é importante porque ela traz essa reflexão sobre as nossas expectativas, sobre o que é o futuro. Mas a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque muitas vezes pode se colocar uma expectativa no futuro, como se quando aquilo ali acontecer no futuro,
aí vai estar tudo bem. Aí minha vida vai estar resolvida. Como se não fosse possível viver o que está acontecendo no presente, né? E até pelas respostas que eu vi, que eu respondi, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Então, assim, esse exercício de adivinhação, ele se provou bem errado em todos os anos que eu tentei fazê-lo. 18 de novembro. Qual é o trabalho dos seus sonhos? Quando você pensa em trabalho dos sonhos, o que vem na sua cabeça? Eu sei que essa é uma pergunta um pouquinho mais complicada, porque muita gente sequer pode se dar ao luxo de querer um trabalho digno, quem dirá pensar num trabalho dos sonhos. Mas vamos ser sinceros aqui, a gente trabalha porque é obrigado, ou pelas circunstâncias, por necessidade, ou por pressão social. Então, nada de romantização do trabalho aqui não. Mas voltando à pergunta, levando em consideração que em 2016 eu já estava em um, entre aspas, trabalho dos sonhos, que era ser concursado e tal. Então, em 2016 eu respondi que o meu trabalho dos sonhos era ser juiz de direito. Fazia muito sentido, né? Porque para muita gente é o ápice da carreira que eu me formei em direito. Então fazia todo sentido eu querer ser juiz de direito, já afinal eu estava ali no ciclo do Brasiliense, concursado e tal, e por que não pegar um concurso ali do topo da carreira e aí ia facilitar todo o resto, né, do ciclo, seja a reprodução, o financiamento e por aí vai. Só que como eu já disse antes, no ano seguinte eu me mudei para fora do Brasil. Então, não tinha a menor condição desse trabalho dos sonhos continuar na lista, né? E foi aí que eu pensei, poxa, qual seria meu trabalho dos sonhos? E eu mudei para advogado da ONU. Você sabe o que um advogado da ONU faz? Nem eu. Para mim, na época, fazia muito sentido, porque se eu não podia mais atuar com direito no Brasil, agora eu ia ser advogado da ONU, eu ia atuar com direito internacional e tudo mais. Só que quando eu fui pesquisar o que realmente um advogado da ONU faz, isso foi depois que eu escrevi a resposta, claro, né? Super burocrático, achei muito chato. Então, assim, essa ideia também saiu da lista de trabalho dos sonhos. E como eu estava entrando na época de flertar ali com a programação e falar, nossa, isso aqui é o futuro, trabalho com tecnologia e não sei o quê, o meu trabalho dos sonhos virou o quê? Trabalhar com programação, obviamente. Então eu comecei a trabalhar com programação, eu fiz alguns projetos aí de freela, depois de um ano e pouco eu comecei a trabalhar numa empresa e não era aquilo que eu estava pensando, na verdade. Como sempre, tem um monte de coisa que a gente não sabe da profissão. E reunião todo dia, meu Deus do céu, como que o povo aguenta ter reunião todo dia? O que deixa isso até um pouco engraçado é que algum desses trabalhos dos sonhos eu meio que consegui, só que lá na frente eu vi que não tem muito isso de trabalho dos sonhos, né? Enfim, a conclusão que eu cheguei sobre qual é o trabalho dos sonhos é que se eu tivesse respondido essa pergunta desde que eu era uma criança, provavelmente essa lista ia ter uns 20 trabalhos diferentes aí, eu já ia ter feito alguns, já ia ter me arrependido, já ia ter mudado. Talvez eu seja uma pessoa indecisa? Pode ser. Talvez essa mudança de opinião seja uma coisa saudável. Não tem como saber. Então sim, essa premissa de cápsula do tempo, ela é verdadeira. Essas perguntas me fizeram viajar no tempo e descobri que as certezas que eu tinha naquele período ali de 4 anos, elas mudaram completamente e me ajudaram a entender muito quem eu sou hoje em dia, né? Isso porque eu só li 3 perguntas e tem várias outras aqui que daria aí uma boa conversa e mais outros tópicos a serem discutidos. E no final, essa releitura do passado, ela é importante para a gente entender um pouco mais e valorizar os momentos presentes, saber valorizar algumas coisas que estão no momento presente e dar a real importância que essas coisas têm na nossa vida. E você, consegue notar alguma mudança significativa nos últimos 4 anos da sua vida? Se você quiser e se você se sentir confortável, responde aí essas 3 perguntas aqui nos comentários. Quem sabe daqui a 4 anos você não volta nesse vídeo aqui e se depara com uma surpresa, o quanto que você mudou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!